Uma boa noite a todos. Cumprimento a você com a paz do Senhor. Quero deixar uma palavra para o seu coração nessa noite. Gênesis 37, versículo 12, 13 e 14. E seus irmãos foram apacentar o rebanho do seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacentam os teus irmãos juntos de Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: Eis-me aqui. E ele disse: Ora, vai, vê como estão os teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom e foi a Siquém. Essa história de José, ela se divide em 3 partes: começo, sofrimento e vitória. A Bíblia nos mostra que José é um sonhador, agora com 17 anos, amado pelo seu pai. Ele conta os seus sonhos. Os seus irmãos já não aguentam mais de tanta inveja no seu coração, porque ele era um rapaz a qual o seu pai amava muito. E a Bíblia agora diz que o seu pai manda José ir até Siquém. Aqui começa a história de José. Aqui começa a história que Deus escreveu para José. Nós temos uma história escrita por Deus. E ninguém há na terra e nem em lugar nenhum que possa apagar essa história que Deus escreveu da nossa vida. A Bíblia diz que José parte para Siquém para trazer notícia dos seus irmãos ao seu pai. Agora José, chegando no caminho para Siquém, ele encontra com um homem peregrino e pergunta pelos seus irmãos. E o homem lhe diz que aqueles seus irmãos haviam passado dali e ido até Dotã para apacentar as ovelhas. Ora, Dotã ficava cerca de 32 quilômetros de Siquém. Aqui eu vejo que começa a história de José. A história de José não começa quando seu pai lhe fez uma túnica. A história de José não começa quando seus irmãos ficaram com inveja no primeiro passo, não. A história de José começa aqui, pela obediência de José. Ele chegando a Siquém, sabendo que os seus irmãos haviam estado mais adiante, tinham ido mais adiante, ele poderia voltar para casa e dizer ao seu pai: Meus irmãos não estão em Siquém, meus irmãos passaram dali e estão em Dotã. E é muito longe, meu pai, eu não vou. Mas José obedeceu. José obedeceu ao seu pai e ele foi a Dotã, caminhando até aquele lugar. A palavra do Senhor nos diz que a obediência ela é muito importante na nossa vida. Nós devemos obedecer a Deus e devemos obedecer também aos nossos pais. Tudo começa aqui com a obediência de José. A história do Senhor para a vida de José começa nesse passo de José aí seguindo, obedecendo o seu pai. E ele chega até Dotã. E chegando até aquele lugar, os seus irmãos que já haviam programado, creio eu, no seu coração, de dar um basta naquela história de José, de ser o melhor, de ser o mais querido pelo seu pai, eles resolvem prender José e jogá-lo em uma cisterna. Amarram José e jogam dentro daquela cisterna. E eu acredito que José estava ali sem entender nada. Meus irmãos, por que vocês estão fazendo isso comigo? O que eu fiz com você? Mas muitas das vezes é assim na vida da gente. Dentro daquela cisterna, ele foi esquecido por um tempo pelos seus irmãos. Eles queriam que José sumisse da sua vida. Eles não queriam mais ver José, porque ele incomodava, porque o seu pai o amava, porque ele era obediente e porque eles viam que Deus tinha algo na vida de José para fazer. Mas José está ali agora dentro daquela cisterna. E Rubem resolve tirar José daquele lugar. E fala para os seus irmãos: vamos tirá-lo dali. Vamos vendê-lo. E eles resolveram vender a José. O começo da história. O começo de tudo, dos sonhos. E agora vem o sofrimento de José. Sem fazer nada. Sem fazer mal a ninguém. Sem cometer nenhum pecado contra os seus irmãos, contra o seu pai, ele começa a sofrer. Mas este sofrimento fazia parte de algo que Deus tinha para a vida de José. Este sofrimento fazia parte do plano de Deus para a vida de José. O propósito de Deus
na vida de um homem. Muitas das vezes nós pensamos que as coisas estão tão difíceis, nós pensamos que as lutas estão difíceis, mas isso é simplesmente o plano de Deus para as nossas vidas. É um propósito para que Deus possa te abençoar, para que Deus possa fazer algo sobre a sua vida. José tinha 17 anos e ele começa esse sofrimento sem ter feito nada. Mas agora os seus irmãos o vendem. E aqueles homens o levam até o Egito, os ismaelitas, e passam de novo e vendem até o povo do Egito. Começa ali o seu sofrimento. José passa pela casa de Potifar, você conhece a história. José passa por ali, logo lhe é dado algumas coisas para fazerem ali no Egito. E de repente a mulher de Potifar começa a seduzir a José e ele renuncia a tudo, porque era um rapaz temente a Deus. E eu vejo que uma pessoa, numa prova tão grande como José, renunciar às coisas que lhe são postas é muito difícil, porque ele consegue talvez ver ali uma margem, uma possibilidade de com aquele erro ele crescer. José poderia pensar, não, eu vou me deitar com essa mulher, vou satisfazer os desejos dela e o meu também. Quem sabe amanhã ou depois ela não consegue me tirar daqui deste lugar ou me favorecer aqui dentro. Mas ele não pensou nisso. E ele não se entregou aos seus desejos. Ele não se entregou aos desejos daquela mulher. E ele resolveu obedecer novamente, agora a Deus. E foi muito pesado para José, porque ele foi preso. Ele foi levado a uma cadeia e a um lugar onde era terrível aquela cela, aquela cadeia daquela época. Tudo isso por obediência, tudo por obedecer. Obedeceu ao seu pai, obedeceu a Deus e agora ele está preso dentro daquela prisão. José está ali sofrendo sem ter feito nada, sem ter cometido nenhum erro. E quantas vezes nós pensamos, Jesus, eu não tenho cometido nada, eu não tenho feito nada, mas tantas coisas me sobreveio. É nessas horas, querido, que você tem que ver que Ele está contigo. Jesus nunca te desampara. Jesus nunca vai deixar você sozinho. Jesus nunca vai deixar você entrar dentro de uma prisão, dentro de um calabouço, seja onde for, sozinho. Ele sempre estará contigo e Ele vai dar um jeito, Ele vai virar o mundo para te tirar dali. Não que Ele não tenha força suficiente para tirar naquela hora, mas o nome dEle tem que ser glorificado e as pessoas têm que ver a mão do Senhor na sua vida. José está ali dentro daquela prisão. E a Bíblia diz que Faraó sonha, passados 2 anos, depois que ele foi para aquela prisão, Faraó tem sonhos e não tinha ninguém que interpretasse os sonhos de Faraó. Agora José, com seus 30 anos de idade, veja que 13 anos se passaram. Tudo é o tempo de Deus. Tudo tem o seu tempo. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes que há um tempo para todas as coisas. Tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para abraçar e tempo para soltar o abraço. Tempo para levantar, tempo para deitar. Tempo de plantar e tempo de colher. Todas as coisas têm um tempo nesta vida. E o tempo de Deus nós temos que saber esperar. Mas saiba de uma coisa, que o Senhor nunca vai deixar você desamparado. Ele sempre vai estar ao seu lado. Uma hora, quando você olhar para os céus e achar que está tudo acabado, é neste momento que o Senhor chega para te dar a vitória. Agora o faraó tem um sonho e não tinha ninguém que interpretasse esse sonho para ele. E o copeiro, que estava ali naquele lugar, fala com ele acerca de José. E a Bíblia diz que logo pela manhã eles mandaram buscar a José. E a palavra do Senhor diz que logo que foram tirar o José daquela prisão, trocaram-se as roupas de José, fizeram as suas barbas e levaram até a presença de Faraó. E eu começo a enxergar ali
que aquela roupa que José trocou ali, que ainda não eram as roupas que ele iria vestir, mas estava mostrando para ele que ele nunca mais iria voltar para aquela prisão. Era uma prova de Deus que ele nunca mais iria voltar para aquela prisão. E quando ele estava saindo ali e chegando à presença do faraó, eu creio que o Espírito do Senhor estava com José. O Senhor estava ali com ele. E não estava abandonando, porque o dia de José, a hora de José estava chegando. A promessa do Senhor estava chegando para a vida de José. E de repente, Faraó lhe conta aquele sonho, os sonhos repetidos, e José consegue, pela graça de Deus, discernir e interpretar aqueles sonhos e conta-lhe a Faraó. E aquilo sobe ao coração daquele homem como um vento forte, como uma brisa de consolo, e ele automaticamente vê que Deus é na vida dele. E diz: não há homem nenhum no Egito com o espírito desse homem, com a sabedoria desse homem. Olha, rapaz, a partir de hoje, tu serás governador. Tu serás o segundo homem do Egito. E a Bíblia diz que ele coloca um anel em seu dedo. A Bíblia diz que ele muda o seu nome para Zafenate Paneia. E José se torna o governador do Egito. E eu vejo que José, naquele dia, passado 13 anos, ele ainda tinha a esperança de que Deus estava com ele. 13 anos se passaram, mas José não perdeu a sua fé. 13 anos se passaram, mas José não perdeu a sua obediência. 13 anos se passaram, mas José não perdeu a esperança de dobrar os seus joelhos e orar a Deus todos os dias e clamar pelo Senhor e saber que o Senhor estava com ele. 13 anos se passaram, mas a promessa se cumpriu. A promessa do Senhor se cumpriu na vida de José. Ele dormiu naquela noite. Ele acordou na prisão. Mas ele dormiu no palácio. No dia em que ele acordou na prisão, no mesmo dia ele dormiu no palácio. Acordou como um prisioneiro, mas dormiu como um governador. E eu vejo que Deus, ele tem promessa nas nossas vidas. Deus tem promessa na tua vida, e quem sabe hoje você pode estar dormindo como um escravo, como um servo, como um prisioneiro, mas amanhã você acordará num palácio, no palácio do rei. Oh, Jesus maravilhoso! Ele é fiel nas nossas vidas. E assim é na vida do crente. A esperança não é de dinheiro, não é de fama. Sabemos que o Senhor pode fazer todas as coisas na vida de um homem, na vida de uma mulher, acrescentar riquezas, o que Ele quiser, mas esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é morar na glória com o Senhor, porque a Bíblia fala que nós passamos por essa terra, temos aflições neste lugar, temos provações neste lugar, inveja, calúnia, defamações, mas o Senhor não nos desampara. O Senhor não nos desampara. Nós também temos o nosso começo, o nosso sofrimento e a nossa vitória. E um dia, a Bíblia diz, oh aleluia, no livro de Apocalipse, no capítulo 2, no verso 17, que ao que vencer, oh rabaçu de cantarábia, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, dar-lhe-ei também uma pedra, e nessa pedra um novo nome. E esse nome, ninguém tem conhecimento, somente aquele que recebe. Maravilha, Jesus. O nosso objetivo é estar na glória. Quem sabe a hora que nós vamos partir? De repente você está vivendo no Egito, na prisão do Egito, mas creia, o rei irá te chamar. O rei irá te chamar. O rei irá te chamar. Se você perseverar na sua fé, se você persistir firme no seu caminhar, na sua fidelidade com Deus, com a tua esposa, com a tua família, se você permanecer firme e fiel na palavra, ser santo, porque Ele diz: sede santo como eu sou santo, e Ele exige santidade porque Ele é santo.
Nós precisamos, Senhor, irmãos, nós precisamos, meu querido, estar atento para, assim como aconteceu com José, ele poderia ter chegado naquela prisão, ter se tornado um rebelde ali dentro. Ele poderia ter se tornado um rapaz rebelde ali dentro daquela prisão, 13 anos preso no Egito. Mas não, ele não perdeu a sua fé, ele não perdeu a sua essência. E um dia, Faraó lhe chamou. E assim é a nossa vida. Nós não podemos perder a nossa essência. Devemos ter essa terra, essa passagem nossa na terra, como essa prisão que José estava, como esse Egito que José estava, porque nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Isso aqui é passageiro, tudo aqui é passageiro. A beleza passa, o seu dinheiro passa, o carro passa, as mulheres bonitas passam, os homens maravilhosos passam, os passeios maravilhosos passam, os hotéis maravilhosos passam, as baladas, as bebedeiras passam, mas a palavra do Senhor, ela continua para sempre. E aquele que permanecer fiel, este herdará o reino. Que você possa tomar para si essa palavra, que você possa fazer como José, perseverar, estar firme na palavra do Senhor, estar firme com Jesus, que o Senhor Jesus possa te abençoar nessa noite, que o Senhor Jesus possa abençoar a tua família, a tua casa e todos os seus. Eu oro para que o Senhor possa estar te dando uma oportunidade de conserto, uma oportunidade de arrependimento, para que nós possamos nos encontrar lá na glória. Que Jesus te abençoe. Esta é uma palavra para o teu coração. Fique com Deus.